Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo, para mais uma aula. Professor Edgar Meirelles, é um prazer estar ensinando você aqui nesse treinamento, tá bom? Dando sequência aqui aos nossos estudos, agora a gente vai falar do Sistema Financeiro Nacional. O que é Sistema Financeiro? Quando a gente fala do Sistema Financeiro, a gente está falando de todos os organismos, todas as entidades, todas as estruturas que compõem a parte da economia do nosso país. E aí, lá no topo, a gente tem uma entidade chamada Conselho Monetário Nacional, o CMN, que é o órgão máximo, ele é um órgão normativo. Se é um conselho, é composto de pessoas, né? Ou atualmente são, minha canetinha, são 3 pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário, ou seja, do dinheiro do país. Quem são essas pessoas? Ministro da Economia, que é o antigo ministro da Fazenda, né? Atualmente, olha lá, quem é o? Paulo Guedes. Presidente do Banco Central, que apesar de não ser ministro, ele tem um status de ministro, e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Essas 3 pessoas compõem esse conselho. Só que, para não virar bagunça, alguém tem que mandar mais, né? Então, quem manda mais nesse negócio aqui é o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Ele é o chefe do CMN. E qual que é o objetivo do CMN? Como eu acabei de falar. Eu abreviei aqui, mas depois na apostila vocês podem ver mais detalhadamente. Estabelecer diretrizes gerais da política monetária e cambial, ou seja, o CMN ele não vai criar essa política, ele vai estabelecer quais são as diretrizes, qual que é o direcionamento, como que ela deve ser. Um exemplo que eu costumo usar nas aulas com os alunos aqui do presencial é como se você estivesse mandando fazer a sua casa. Você chama o arquiteto, chama o engenheiro e fala, olha, eu quero a minha casa assim, com 3 quartos, com uma suíte, com uma varanda, piscina, enfim, eu quero a casa com pé direito de não sei de quantos metros. Você dá as diretrizes. E aí o que acontece? O arquiteto e o engenheiro vão pegar isso aí, vão escrever, vão desenhar esse projeto e vai executar para você. Aqui o CMN ele dá as diretrizes, ele fala assim, olha, a economia tem que ser dessa forma, tem que ser dessa, o resultado tem que ser esse, política monetária dessa, o cambial dessa forma. Ponto, ele deu o direcionamento. E aí, cada entidade responsável, respectivamente, por aquela parte, vai fazer essa norma e vai executar essa norma na prática, tá bom? Determinar a meta da inflação, ou seja, chega ali, ele fala assim, ó, nós temos que fechar o ano com a meta da inflação em X valor. No próximo vídeo a gente vai ver aqui sobre o Banco Central e o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, e vai entender como é que funciona o mecanismo para que seja atingido essa meta de inflação determinada por quem? Conselho Monetário Nacional. Muito cuidado, isso costuma gerar uma confusão. Determinar a meta da inflação, Conselho Monetário Nacional. Determinar a Selic meta, Comitê de Política Monetária. No próximo vídeo, junto com o Bacen, a gente vai entender um pouco mais. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, o que isso quer dizer? A gente tem crédito pessoal, cheque especial, cartão de crédito consignado. Recentemente até teve uma mudança ainda na questão de crédito consignado, de não poder perturbar as pessoas, né? Um mecanismo até para dar uma certa tranquilidade para os clientes. Então, assim, existem inúmeros tipos de crédito. O CMN ele determina como é que tem que funcionar esses tipos de créditos. Regular o valor interno e externo da moeda, ou seja, criar mecanismo para que o dólar não esteja tão valorizado, ou o real não esteja tão desvalorizado ou valorizado. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu não que dia que é hoje aqui, meu pai, hoje é dia 8 de março, dia das mulheres, 8 de março de 2020, a gente está com o dólar muito valorizado e o real extremamente desvalorizado. Então, quem vai atuar nesse momento aqui de tentar regular, criar mecanismos para isso, a gente vai ver no vídeo do Banco Central, é o CMN. Na figura de quem? Do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia. Se você se recordar por esses dias aí, tem sido muito falado, especialmente aí sobre o dólar. Vale a pena dar uma revisada nisso, tá bom? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que acontecia? Se você voltar um pouquinho ali nos anos 90, você vai perceber que era uma verdadeira zona, o sistema financeiro, o sistema bancário brasileiro, entendeu? Era banco que de vez em quando quebrava, aí comprava, não sei o que, era uma bagunça, era uma zona. E aí o que acontece? Foram se criando mecanismos
para que essas instituições tivessem solvência e liquidez, para que elas conseguissem continuar existindo, vamos dizer assim, entendeu? Então, quem zela por essa parte é o CMN. Dando sequência aqui. Autorizar a emissão de papel moeda. Para que serve isso? Quando eu era pequeno, eu achava que assim, se acabar o dinheiro, a gente manda imprimir mais dinheiro. Não sei se você já pensou dessa forma também. Só que não é tão simples. Por quê? É questão de mercado, né? Tudo que você tem em excesso, o que acontece com o preço? O preço cai. Então, não dá para sair imprimindo dinheiro igual louco. Você pode, de repente, fazer uma pesquisa aí. A história do Chipre, da Venezuela, entendeu? Da própria Índia também, que passou por problemas recentemente. A Grécia, sobre a questão de você emitir papel moeda numa quantidade ou numa proporção que não estava ali ajustada ao seu mercado. Isso é terrível, isso pode causar sérios problemas, tá bom? E outra coisa também que tem feito diminuir essa questão de emissão de papel moeda, o físico, é o direcionamento dos pagamentos para o meio digital, seja por máquina de cartão ou seja por transferências mesmo em tempo real ou pagamento por QR Code, né? Aqueles pagamentos que, por exemplo, hoje na China é extremamente popular e o pessoal usa praticamente em todo lugar aquilo ali. Para a gente ainda é um negócio que está caminhando a pequenos passos. Recentemente o Banco Central deu um passo importante em direção a isso e as instituições estão em fase de adaptação e de ajuste para esse novo funcionamento, tá bom? E responsável por fixar medidas de prevenção ou correção de desequilíbrio econômico. Como ele é a entidade máxima, ele é o cara que está lá em cima, está lá no topo da cadeia, ele que vai olhar tudo de cima e determinar o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito em determinadas situações, tá bom? Essa foi a aula de Conselho Monetário Nacional. A dicasinha que eu te falo, o Conselho Monetário Nacional, o cara que manda neles, é um órgão normativo, muito cuidado. E presta atenção nos verbos, que são verbos que remetem sempre à chefia, sempre alguém que manda, sempre alguém que tem poder, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloca nos comentários aqui ou manda uma mensagem pra gente, se tiver alguma sugestão de aula, tô super aberto a isso, tá bom? Abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.